Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação no nosso quarto seminário da Geostats. Estamos com a casa cheia hoje, também com panelistas dessa magnitude, eu não esperava realmente outra coisa. Nós vamos discutir no decorrer dessa uma hora e pouquinho, tudo que tem a ver com teleoperação, com operação autônoma, como trabalhar numa mina autônoma e numa mina inteligente, essa é a nossa ideia, alertando a todos que na parte superior você tem um PIR, né? O chat está desabilitado, mas você tem um íconezinho de perguntas e respostas. Por favor, não deixem de colocar suas perguntas, não fiquem com dúvidas. A gente vai estar capturando essas perguntas durante o evento, e no final do evento a gente vai ter um tempinho para responder e para fazer esse ping-pong das perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai trazer aqui para vocês hoje? Como eu já introduzi, nós vamos falar da famosa mina inteligente, vamos falar de inovação aplicada à mineração, vamos falar de tecnologia de ponta, como 5G, como redes privadas, como autonomia de veículos, de frota. Vamos falar de processos, lembrando sempre que tecnologia, sem processos e sem capacitação das pessoas, tem uma efetividade não tão alta. Obviamente, vamos falar de operação remota, vamos falar de conectividade inteligente e vamos falar muito de veículos, né, e frotas para fazer a mineração e a movimentação de terra de maneira autônoma, tá? Bom, eu sou Walter Souza, para quem não me conhece ainda, a gente vê que estamos tendo aí seguidores, né, no evento, então, mas para quem ainda não me conhece, eu já tenho aí um pouco mais de 30 anos de experiência, sou formado em Engenharia da Computação, fiz um MBA na USP de Conhecimento, Tecnologia e Inovação, é, atuei no mercado em companhias de construção, e do setor de mineração, né? Tanto em mina mesmo, como Alcoa, como em contratistas da mineração. Eu acho que a gente está passando por um momento único na indústria, e espero que vocês absorvam bastante esse momento das tendências e das tecnologias, tá? Para aquecer, esse conceito está sendo um conceito que está sendo muito divulgado. É, qualquer, qualquer consultoria que você vai ver, com alguns nomes diferentes, tá? Alguns eu vejo que trocam o zero ineficiência para zero downtime, mas nem sempre estar uptime significa estar sendo eficiente, né? Então, essas são três tendências praticamente consenso na indústria. O primeiro zero é o zero entrada, né? Tem muito a ver com operação autônoma, operação remota e operação integrada, que é o nosso coração no seminário de hoje. Nós vamos falar de zero ineficiência e aqui então vamos falar muito de capturar dados em tempo real para conseguir ser mais eficiente, para mitigar ao máximo o risco de incidentes nas nossas operações, que é uma operação agressiva, né? E zero carbono, né? Que eu acho que é uma utopia, mas pelo menos a gente pode falar menos carbono, né? Que é diminuir a pegada de carbono das nossas operações, principalmente em mina, né? Onde o diesel é um grande agressor, né? Por assim dizer. Então, quando você olha uma teleoperação e uma frota autônoma, os três conceitos estão absolutamente ativos, né? Zero entrada, zero ineficiência e zero carbono. E com certeza o que a indústria espera é mover mais toneladas com menos custo, de maneira segura e de maneira sustentável. Então, aí só para aquecer os nossos panelistas, é, eu vou mostrar um pouquinho o que faz a Geostats agora.
A mineração enfrenta um desafio crucial: a falta de conectividade estável. Em ambientes remotos, a comunicação instável pode paralisar operações, comprometer a segurança e aumentar os custos. Mas a Geostats está revolucionando o segmento com soluções de conectividade robustas e inovadoras. 4G e 5G privado, Wi-Fi de alta capacidade, provendo comunicação em tempo real, mesmo nas áreas mais remotas. Nossos clientes experimentam uma melhoria significativa nos indicadores, como o aumento de produtividade, redução de custos operacionais e melhorias na segurança operacional. A comunicação fluida permite tomadas de decisões rápidas e precisas, otimizando todo o processo da mineração. Temos exemplos de sucesso que comprovam a eficácia das nossas soluções, como sistemas de despacho e o monitoramento da estabilidade estrutural de barragens. Empresas em todo o Brasil já confiam em nossa tecnologia e colhem os frutos de uma operação mais eficiente e segura. Os feedbacks positivos são um testemunho da eficácia das nossas soluções e do nosso compromisso com o suporte próximo e humano. Oferecemos soluções sob medida, tecnologia avançada e modelos de negócio flexíveis para atender às necessidades específicas de cada cliente. Venha conosco para a Mineração 4.0, transformando a conectividade na mineração. Geostats, o futuro é agora. Um grande orgulho de poder fornecer a conectividade que a transformação digital necessita nas operações. Já são mais de 25 minas conectadas, 4.000 dispositivos, e agora eu tenho a honra de chamar aqui nossa primeira panelista, a Luísa. Ontem, no nosso ensaio, o Pedro lembrou uma coisa muito interessante, né? A primeira participação feminina como panelista. Eu queria destacar isso, né? Uma indústria tão masculina, a gente ter cada vez mais diversidade de gênero é sumamente importante, e acho que a mudança para uma frota autônoma pode, inclusive, contribuir com isso. Luiz é graduado em Engenharia Mecatrônica, tem especialização em Engenharia de Software, um longo currículo acadêmico, trabalha aí hoje num projeto que eu diria que é um projeto sumamente inovador, que é um kit de autonomia para a frota. Com certeza a Luísa vai ter a possibilidade no decorrer desse seminário compartilhar isso mais. Eu vou só passar aqui o vídeo da UIM para que vocês conheçam a UIM, e depois a Luísa faz as considerações iniciais. Somos movimento, somos ousados, movimentamos terra, impulsionamos sonhos. O que queremos? Transformar o impossível em realidade. Construir um mundo melhor, sempre com segurança, com sustentabilidade, para fazer cada vez mais com excelência. Inovamos porque é preciso. Nosso orgulho são as pessoas. Com ética, transparência, confiabilidade, caminhos sem atalhos. Somos o IEM, sempre em movimento. Luísa, seja muito bem-vinda. Suas considerações iniciais para os nossos participantes. Bom, boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os colegas da Geostats e demais panelistas. Estou muito feliz em estar aqui para falar um pouquinho, bater um papo sobre esse assunto que está tão latente nos últimos anos aí no nosso país. E gostaria, né, de que vocês, participantes, pudessem fazer perguntas ao final ali da nossa apresentação, para a gente também, a gente que está aqui do outro lado, né, fazendo os projetos e as tecnologias, saber o que vocês que estão do outro lado têm de curiosidade, ou até mesmo de sugestão. Obrigada. Obrigado a você, Luísa. Agora vou apresentar o Ricardo. O Ricardo é bacharel em Engenharia de Telecomunicação na Universidade de Santa Catarina, tem gestão de negócios pela USP, um histórico de trabalhar no setor aí da telecomunicações e também empreendedor, né? Criar companhias, está no mundo aí das startups. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Walter. Prazer aí estar com todos nesse evento, né?
aqui trazendo um pouquinho de experiência da parte de rede, na parte de solução. A Spars é uma empresa aí nacional, buscando soluções de desenvolvimento de core de rede, 4G e 5G com mobilidade, soluções que vão proporcionar aí uma série de recursos, né, que a gente vai estar falando logo ali na frente, como você falou ali dos 3 grandes tópicos, né? Então, a mobilidade e as redes aqui vão trazer muita estabilidade e um conceito Carrier Grid aí para as soluções que a gente pode implantar em conjunto. Muito legal. Seja bem-vindo. Agora vamos apresentar nosso terceiro panelista, o Leandro. Leandro é bacharel em Engenharia de Telecomunicações pela PUC Minas, larga atuação no setor nacional, trabalhou também bastante no setor de OEM aí na Komatsu, lidera o time da Neva, um time multidisciplinar focado em teleoperação. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Walter. Queria agradecer também toda a Geostat aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar podendo apresentar também nossas soluções aqui nesse web seminar, tá? Queria comentar, né, que nos últimos anos a gente viu uma transformação, vem vendo, na verdade, uma transformação na indústria, né? E cada vez a gente está vendo que a segurança se torna mais prioridade, né? E é nesse contexto que a Neville se encaixa, né? Que na verdade que a teleoperação se encaixa, que deixou de ser algo que era visto como um experimento, né? E passou a ser uma ferramenta real nessas operações. E a Neville, né? A gente se encaixa justamente nesse cenário, fornecendo soluções completas de teleoperações para nossos parceiros. E acho que durante a nossa conversa aqui a gente vai ter mais oportunidade de aprofundar nesse assunto, né? E tô aqui à disposição para responder, dar qualquer esclarecimento ou responder qualquer pergunta. Maravilha, seja muito bem-vindo. E como fala em inglês, é bonito falar isso, né? Last but not least, né? O último, mas não menos importante, Pedro Negrini. Pedro é nosso CTO da companhia, da Geostats. Tem aí uma experiência grande no mundo da telecomunicações, principalmente no sistema Telebrás. É a pessoa do dia a dia nosso, das operações, da arquitetura, do desenho de soluções, discussão de soluções técnicas. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Walter. Obrigado a todos que estão participando, aos 3 panelistas também, Ricardo, Leandro e Luísa, né? Eu represento hoje aqui a Geostats, né? Nós somos integradores especializados, né, em rede de comunicação para missão crítica, né? E a gente também quer garantir que essa promessa de frota autônoma, né, possa se tornar realidade através de redes privativas robustas, né? E isso depende de todo como o Walter mesmo gosta de falar, de um ecossistema, né, de fornecedores, de clientes que estejam interligados e que possam ter esse foco, né? E a Geostats também, né, aproveitando um pouquinho aqui, né, para vender o peixe aqui também, né? A gente atua em todo o ciclo, né? Consultoria, planejamento, execução, suporte contínuo, né? E hoje a gente não enxerga mais a conectividade como opcional, né? Ela, hoje, na mineração, ela é o alicerce fundamental para as operações seguras. E tratando mais especificamente aqui nesse web seminar, para as operações não tripuladas, né? Que isso também envolve de grande forma a segurança dos operadores. Obrigado, Pedro, seja bem-vindo. Eu vou só facilitar aqui para a gente ter bastante conteúdo. Luiz, eu queria fazer uma pergunta para você nesse ecossistema, nesse momento do mercado. Quais são os atuais projetos da OEM em frota não tripulada? Que estágio que eles estão? E quais são os principais desafios? A OEM é a maior movimentadora hoje, né, da indústria, então acho que é sumamente importante. Sim, eu deixei para fazer essa contextualização agora, próximo da pergunta, porque a OEM, diferente das empresas, ela não é uma empresa de tecnologia.
como o Walter falou, ela é uma empresa movimentadora de... É, e em um dado momento da história dela, lá por volta de 2017, 2018, depois de avaliar o mercado, as tendências futuras e custos-benefícios, ela decidiu investir na formação de uma equipe interna, para que essa equipe interna fizesse kits de retrofit para a própria frota. Ou seja, a gente não tem, por enquanto, o desejo de vender nenhuma tecnologia que a gente está fazendo, a gente tem apenas o intuito de fazer essa tecnologia, ela internamente, em forma de serviço de movimentação de terra autônoma, e oferecer aos nossos clientes um cenário mais consistente de produção. Então, hoje, qual que é o status atual da nossa frota não tripulada? A gente já está em testes avançados, vamos dizer assim, numa mina na Bahia. E nesse vídeo do canto superior esquerdo é um vídeo onde mostra realmente um momento onde até os caminhões passam lado a lado, enquanto um está subindo já carregado, o outro está indo ser carregado, isso tudo de forma autônoma, ciclo completo. Então, esse é o estágio da nossa frota não tripulada. O nosso setor de tecnologia, de novas tecnologias, ele não cuida apenas da frota não tripulada, ele cuida também de um outro projeto que é importante para a gente, estratégico, que é o projeto do caminhão híbrido. Ele está um estágio um pouquinho mais inicial do que o do autônomo, mas no futuro, né, como o Walter falou ali dos 3 zeros, o nosso objetivo é também ofertar aos nossos clientes, por meio de serviço, operações autônomas e utilizando caminhões híbridos também. Os nossos desafios hoje é conseguir implementar o caminhão autônomo nos moldes que a OEM ela já está acostumada a operar. A gente não quer fazer nenhuma alteração, ou não gostaria de fazer nenhuma alteração brusca em relevos da mina, então acessos amplos. A gente quer continuar utilizando tudo como a gente sempre soube operar, e a gente opera muito bem aí a esse ano, 51 anos, né, de empresa. Tem outros, claros, desafios tecnológicos, mas que a nossa equipe interna, que até a gente utiliza alguns parceiros, a gente fecha algumas parcerias para... A equipe é muito boa, os parceiros são muito bons, então os desafios tecnológicos acabam sendo uma questão de tempo e não algo que a gente não vai conseguir desvencilhar. Mas para a gente, que é uma equipe brasileira, uma equipe mineira de Minas mesmo, né, é muito gratificante ver esses caminhões rodando já em produção, ganhando dinheiro para o IEM, garantindo a segurança do local, dando essa continuidade, essa constância na produção. Tem sido uma grande vitória para toda a nossa equipe e para a nossa empresa também. Eu acho que é uma conquista, né? A conquista de vocês da OEM, mas acaba sendo uma conquista da indústria e a conquista do país também, né? Você mencionou caminhão híbrido, mas explica um pouquinho para o pessoal o que é caminhão híbrido, que talvez eles não saibam bem do que você está falando. Só fazer um adendo aqui, você falou conquista para o país, sim, nosso projeto é patenteado, então isso mostra o quão inovador ele é para realmente para o país. E para o mundo, na verdade, né? Que você só consegue uma patente, por mais que seja uma patente brasileira, você só consegue ter ela se for uma novidade mundial. Mas então, o que é um caminhão híbrido, né? Nós estamos investindo puramente em caminhões fora de estrada, tanto para o autônomo quanto para o híbrido, e a plataforma que a gente está utilizando hoje, ele já é um caminhão eletrodiesel, então ele já tem uma parte dele que usa a parte elétrica para propulsão. No momento do freio,
esses caminhões de fábrica, eles jogam esse calor que é produzido pela frenagem para o ar, assim, vira, a gente brinca falando que até é um grande secador de cabelo. Então, a nossa ideia é conectar um banco de baterias para que essas baterias possam ser recarregadas no momento da frenagem e, quando for possível, utilizar a energia das baterias ao invés do combustível, a gente tem um sistema que consegue fazer esse balanceamento. E aí é quando a gente fala que é um caminhão híbrido, né? Que ele não é 100% elétrico, porque ele não utiliza puramente baterias. Ele faz a dosagem entre o motor a combustão e o motor a bateria, vamos dizer assim. A bateria, fantástico. Na verdade, a gente tem na Fórmula 1 agora, eu sou um amante da Fórmula 1, o carro também é híbrido, né? Ele tem motor a combustão, mas ele também tem a bateria, ele tem todo um sistema para usar esse componente da bateria. E, na verdade, esses dois projetos vão totalmente alinhado com zero entrada e zero carbono, né? E também, obviamente, com zero ineficiência, porque o que busca sempre é ser mais eficiente e mais segura a operação. Super interessante. Ricardo, vamos lá, você é o cara mais duro, o cara mais do bit byte, o cara mais da arquitetura, né? A gente fala muito de 4G, 5G, que o 4G tem antena grande, que o 5G é anteninha menor, que tem que trocar tudo 4G para 5G, mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais o componente de hardware está perdendo relevância para o componente de software, né? E aí a Spares é uma empresa que tem um core integrado. Então, coloca isso tudo numa panelinha de pressão aí, tenta simplificar isso para os nossos participantes. Legal. Bom, nossa parceria que a gente vem falando muito e trazendo muito um conceito bem amplo de redes privativas, né? Então, isso começa lá do princípio do Brasil sendo pioneiro, até mundialmente, aqui a gente falando do nosso país aqui, né? Dessas questões de gestão de frequência e espectro, então permitindo que a gente usa desde cenários com 4G e 5G, frequência destinado à indústria, né? Chamando aqui a indústria da mineração, em específico, mas outras indústrias também permitindo uma expansão de tecnologia e de solução. E rede privativa, ela começa num conceito amplo, né? Como vocês comentaram ali no começo, Walter, desde o Wi-Fi, passando por cenários de 4G, 5G, LPWAN, então cenários de IoT, né? E a gente vem com redes aqui trazendo soluções muito robustas, tanto de 4G como 5G, como você falou. O 4G, a gente tem um caminho muito longo ainda de adoção, né? Então, a gente pensa assim que já está o 5G aí com todo mundo, mas ainda tem um caminho bem legal com 4G, a tecnologia suporta ainda muita coisa, né? Tudo é baseado em frequência e a capacidade do range que a gente tem para alcançar as velocidades que são necessárias. Então, quando a gente vê muito o marketing das operadoras falando, é porque no 4G elas têm pouca banda, frequência baixa e pouca banda, e no 5G uma frequência mais alta e uma banda maior, alcançando isso em relação ao espectro. Então, falando em miúdos aqui, lá no 4G a gente tem um cano menor, um cano de 25 passando lá. Se a gente tivesse e no 5G a gente tem um cano de 100. Se a gente tivesse esse mesmo cano de 100 no 4G, a velocidade seria muito semelhante, tá? Então, a gente que conhece, como você fala do bit byte, a gente vê que o ganho efetivo, quando a gente começa a aumentar a tecnologia, está muito mais no lado de software e de inteligência das redes. Então, uma rede, falando aqui tecnicamente de MIMO 2x2, que são duas antenas de transmissão e duas de recepção no 4G e 5G, a gente, na verdade, tem uma eficiência espectral ali de 30% do 4G para o 5G. Quando a gente começa a ganhar no 5G? Quando a gente usa 4x4, 8x8, então múltiplas transmissões de antenas e um tamanho desse cano muito maior, tá? Então é aí que a gente começa a ganhar. E onde entra o software nisso tudo, né? O software é que faz toda essa inteligência de rede. Então, para essas redes, hoje, quando a gente tem uma definição que foi feita pelo 3GPP, um organismo internacional, da parte de rede móvel, a gente tem três grandes conglomerados, tá? Um que a gente chama de UI, User Equipment,
que é o equipamento que está lá na ponta, que é o SIM card, que é o módulo, que é o celular. A gente tem a parte de RAM, que é a parte que vai estar lá na torre, energia, os rádios, as estações radiobases, e a gente vai ter a parte de core de rede, que é a inteligência que vai trazer mobilidade, vai trazer uma sustentação dessa rede e vai trazer uma série de recursos aí adicionais que são permitidas, como entregas de IPs diferentes e toda essa solução de roteamento permitida, tá? Então, aqui eu trouxe alguns números de cenários reais, tá, que existem pelo mundo, do que a gente consegue com Minas, né? Então, um ganho muito legal de produtividade. Então, como foi falado anteriormente, essa operação contínua de máquinas autônomas, né, redução de paradas por falhas de comunicação, tudo isso traz uma segurança operacional e uma solução muito interessante para isso tudo, né, conectando aqui com a teleoperação e também monitoramento em tempo real de ativos e barragens. Uma redução de custo aqui de OPEX bem interessante, né? Então, até 1% já tem números mostrando isso, né? 1% de economia no custo total na mina, né? Sendo aproximadamente 10% em combustível, com isso tudo sendo monitorado e gerido, e a redução de infraestrutura versus Wi-Fi. Então, aqui entra um ponto bem importante, que é a gente falar do que o Wi-Fi e do que é uma rede privativa com 4G e 5G. No Wi-Fi, a gente tem um ambiente, um espectro que pode ser compartilhado. Então, a gente não tem uma segurança de dedicação desse espectro. Mesmo muitas vezes ele estando em um ambiente distante, pode ser que alguém ligue um Wi-Fi lá e gere interferência com o canal nessa solução. Quando a gente tem uma solução de rede privativa instalada pela Geostats, a gente tem o quê? A gente tem toda uma solução de licenciamento da Anatel, dizendo que naquela região, naquele espectro, somente aquela operação vai estar tendo habilitação para ser usada no local. Tá? Então, isso é um grande diferente aqui, além de alcance, penetração, o LTE o 5G traz uma solução Militar Grid de proteção de dados, tanto no core como no SIM card, então a gente traz bastante recurso. E, como você tocou ali, Walter, a parte de sustentabilidade. Então, se calcula uma grande quantidade de redução de emissão de CO2 ano, trazendo uma operação aí mais eficiente e otimizada também. É muito legal essa questão de colocar números, né? Porque senão a gente fica falando de tecnologia, né? E o objetivo final é realmente benefício na ponta, né? E muitas vezes é interessante, né? A gente tem veículos de dezenas de milhões, né, de valor, mas aí não tem orçamento para colocar uma rede mais robusta, né, para operar, né? Então é um ponto importante. Eu queria só, eu acho que você explicou super bem essa questão, mas só não queria deixar passar a famosa palavra, né? A gente tem uma ISO, né, de veículo autônomo, 17757, se não me engano, depois a Luísa pode até me corrigir, e tem um capítulo específico de telecomunicações, né? E lá fala muito de latência, né? A famosa palavra latência, né? Porque quando o caminhão fala freia, é freia, né? Não dá para não frear, né? Você quer comentar um pouquinho esse conceito da latência e a diferença de um 5G? Claro, esse é o principal ganho, né? Quando a gente tem essas evoluções de rede, tanto Wi-Fi, 4G e 5G, está tendo uma evolução muito grande nessa questão de latência. Então, quando isso começou, né? Para a gente ter uma ideia, o Wi-Fi que a gente tem geralmente instalado é um Wi-Fi anterior ao 6, né? Então, são um Wi-Fi 5, ele aí é datado aproximadamente de 2005 e 2006 a solução dele. Quando a gente fala do 3GPP do LTE de 2009, tá? E do 4G, do 5G 2014. Então, a gente está tendo uma adoção e uma evolução natural disso devido às necessidades da rede. Como a gente ainda, em alguns casos, a gente tem uma definição muito antiga e isso vai evoluindo, a tecnologia é legal por causa disso, né? A gente começa a definição dela, mas a evolução que a gente tem hoje ela é muito diferente do que é esperado, do que é sentido pelo mercado. Então, a gente começa numa definição, lá um exemplo do 4G lá em 2009, começa a ter evoluções, e quando a gente chega na aplicação dele real no Brasil em 2014, foram ali 5 anos que já teve uma evolução de necessidade de throughput muito grande, né? Então, vai tendo novas resoluções,
E essa questão de latência, ela começa a ficar muito aparente. A gente começa a ter transmissões, muito vídeo, como a gente está fazendo aqui uma transmissão ao vivo, e muitas vezes hoje eu posso estar pelo 4G ou pelo 5G. Então começou a ter essa necessidade. Então, em um ambiente 4G hoje, a gente consegue ter uma latência média de 30 milissegundos, 20 milissegundos na interface aérea, que para operações em tempo real já é o suficiente. E quando a gente vai para o 5G, a gente fala de uma latência em interface aérea de 2 milissegundos. Então, o que ocorreu, né? A gente tem uma evolução do modo de pensar da rede. Quando o 4G ele foi pensado, ainda se pensava muito em voz. Então, a necessidade de latência e voz não era tão grande nesse momento para ter uma conversa em tempo real. Quando a gente está indo cada vez mais para a ponta e tendo necessidades de cada vez mais ter uma latência menor para soluções em tempo real, como é um caminhão autônomo, o 5G SA traz essa solução. Então, no 5G SA, a gente tem toda uma evolução de hardware e software para que essa transmissão e uso de dado da interface aérea seja mais eficiente. Pensando aqui de forma até de engenharia, a gente teve um retrocesso da forma de uso de espectro. Então, no 4G, ele é mais demorado, mas ele é mais eficiente. Um canal ali, eu consigo usar ele um pouquinho mais em uma modulação eficiente. No 5G, a gente teve que dar um passinho atrás, usa mais espectro. No final, outras coisas de modulações melhoraram, né? Mas o uso de espectro em si, do 4G, ele é um pouquinho ainda mais eficiente, mas ele traz mais latência. Então, a gente deu um passo atrás, trouxe outras melhorias para o 5G ser melhor, mas essa questão de espectro, ela deu um passo atrás. Então, a gente vem evoluindo nessas questões de latência justamente para isso, para operações em tempo real. Muito legal. E, em uma palavra, o Ricardo teve recentemente em Barcelona, no Mobile World Congress. Uma palavra, Mobile World Congress 2026, qual é? A aplicação. O que a gente Aplicação. vai trazer de soluções para essas redes? Hoje é o grande dilema mundial, é como aplicar e trazer soluções que vão monetizar as redes móveis, tá? Muito legal, muito legal. Obrigado, Ricardo. Leandro, teleoperação, né? A gente fala muito de frota autônoma, né? Mas aí a Luísa talvez conheça melhor que eu, com certeza melhor que eu, mas o objetivo é tirar o risco das operações, né? Então, primeiro você coloca alguém com um joystick próximo à máquina, mas não está na máquina, depois você coloca alguém realmente longe, num centro de comando e operações, né? E a máquina, aí você está lá, você está em Belo Horizonte, por exemplo, e operando uma máquina, fazendo uma manutenção numa barragem, né? E depois, obviamente, vem a frota completamente autônoma, né? Então, na Nevil, quais são os seus principais projetos? Aonde vocês estão apontando? O que você poderia compartilhar com a gente sobre teleoperação? Bom, Walter, primeiro eu gostaria de dizer aqui, né, que a Nevil, ela se posiciona hoje no mercado como uma empresa que fornece teleoperação de forma completa, né? Então, isso graças a algumas características nossas. A primeira, e que eu julgo muito importante, é que nós somos os fabricantes próprios da tecnologia, né? Então, a gente não utiliza nada de players internacionais, então, o nosso produto, ele tem alto poder de customização. Isso é muito relevante quando quando você entende que a realidade operacional do cliente é única, né? Então, para cada cliente, a gente tem a solução totalmente customizada, né? A nossa teleoperação, ela já está aí há 20 anos no mercado, tá? E uma das características nossas também do nosso reconhecimento é a confiabilidade operacional comprovada, né? São mais de 20 anos sem nenhum registro de acidente. E, por fim, a gente gostaria de citar a questão do domínio total da tecnologia, né? De ponta a ponta. Então, a gente não só domina toda a parte ali de interface do operador com o sistema, né, ali no cockpit, e nem também somente o outro lado, né, que é o comando da máquina, mas sim toda a infraestrutura de telecomunicações que conectam essas duas pontas, né, e que é absolutamente essencial. Assim, se a rede não funciona bem, todo o sistema colapsa, né. Bom, como você mesmo disse aí, os locais que a gente nosso casos de usos, né, na verdade, acontecem em locais onde existe risco para as pessoas, né? Os locais como
descaracterização de barragem, né, que existe ali a zona ZAS, que é a zona de alto salvamento, então pessoas não podem acessar aquela área, o Ministério Público não permite, né? Então, se uma pessoa acessa uma área dessa numa mineradora, a multa é pesada, e também existe realmente um risco real ali à vida da pessoa, né? Então, hoje a gente está atuando bastante nesse segmento, mas também existe outros, né? Na própria indústria siderúrgica, onde existe o hot work, né? Que é aquele trabalho feito exposto a temperaturas extremas, né? Então, ali também é um cenário de alto risco para as pessoas. Então, hoje também a gente está lá também com a nossa solução, retirando aquelas pessoas daquela zona de perigo. E nem só quando há risco também para as pessoas, né? Quando uma empresa precisa de eficiência logística, a teleoperação também gera impacto, porque às vezes o tempo que você perde deslocando um operador para frente de trabalho, volta para almoçar, às vezes não tem ninguém para trocar turno. Então, só de você otimizar essa logística, você já ganha uma disponibilidade operacional da máquina que já justifica o investimento que você faz em teleoperação, né? Então, a gente hoje, resumindo, né, a gente é uma empresa que fornece a teleoperação completa, né? E também combinando, né, a questão de ser fabricante próprio, ter, né, essa confiabilidade já comprovada no mercado e domínio total da solução ponta a ponta. E estamos atuando hoje mais nesses cenários que eu citei mesmo, que é descaracterização de barragens, né, ou onde exista risco, e na parte de optimização de logística. Tá perfeito. Muito interessante. Eu vejo que você tem aí já, não sei se você citou com tanta ênfase, né, mas parece uma solução agnóstica, né, independentemente se é Caterpillar, se é Volvo, se é Komatsu, isso eu acho que é bem importante, né, porque os OEM, obviamente, estão buscando, não vou falar que seja uma caixa preta, porque não é, mas que tenha a solução específica, né, do próprio fabricante. Mas a frota, muitas vezes, do cliente é uma frota híbrida, né? Uma frota multimarca, né? Então, pelo que eu vejo aí dos logos, assim que vocês estão vendo no mercado, correto? Exato, exato. Essa é uma observação importante, né? Nossa capacidade é de desenvolver máquinas de qualquer fabricante, né? Então, se a máquina ali, como todas, tem sistema elétrico, hidráulico, pneumático, a gente consegue atuar, né? E ter o controle total da máquina, né? Isso é muito importante citar, né? A gente não só desliga uma máquina de forma bruta, então a gente tem todo um processo, né, de engenharia para parar aquela máquina com segurança para preservar o ativo também, que é muito importante. Então, multimarcas, então até robôs, cortadores de grama, a gente consegue fazer a automação para poder teleoperar. E isso é importante, Walter, porque às vezes, como a Luísa citou na questão da OEM, você consegue fazer retrofit, utilizar o equipamento que já existente, né? Eu não preciso comprar um equipamento zero para teleoperar, né? Então, isso também é visto como uma vantagem que acaba dando a gente a possibilidade de ter um custo-benefício bem agressivo, né? Às vezes até imbatível aí frente a outros players, né? É correto, tá bom. Pedro, aí a Geostat se posicionando como empresa especialista em redes privadas, em comunicação, mais especificamente para uma frota autônoma, né? Qual é a recomendação da Geostats e quais são as variáveis, né, para conseguir fazer essa recomendação, sempre avaliando também o risco, né? Claro, Walter. Eu acho que a primeira coisa que a Geostats faz, né, e a principal sugestão é fugir de soluções de prateleira, tá? Porque os requisitos são específicos, tá? Você pega aí o IEM deve ter X mais Y operações no Brasil. A, a, a Neville mais algumas, mais Y, Z mais W operações. Eu tenho certeza que nenhuma é igual à outra,
tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Então, como é que eu vou copiar a solução que eu utilizei para o Leandro na solução da Luísa? Não tem lógica, Walter. Então, assim, o que a gente sempre prega, é o que a gente sempre procura, né? Então, mais a fundo, cada mina tem uma topografia, um desafio diferente, né, que exige esses requisitos específicos, tá? E quando a gente vai um pouco de variáveis técnicas, o Ricardo já foi bem técnico, mas ainda vou entrar mais um pouquinho, aproveitando algumas falas do Ricardo aí, né, o licenciamento de espectro, né, então a gente não tem interferência, então a gente consegue garantir exclusividade nesse tráfego de dados, né, que é extremamente importante, tanto para autônoma quanto teleoperado, né? Quando a gente vai também para um monitoramento centralizado, numa rede privada, você tem esse monitoramento, você sabe o que está acontecendo na sua rede, você sabe cada elemento dessa rede, o que ele está acontecendo. Na pública você não tem isso, né? Você tem um sinal ali, está disponível, pode usar, compra o serviço deles e está pronto, mas você não tem nenhum controle, nada. E também esse plano de contingência é o que vai diferenciar um projeto caro de um projeto inteligente, tá? Então, isso é a chave, né? Você ter essa contingência, principalmente aí nos autônomos teleoperados. Cara, Luísa e Leandro, me corrija se eu estiver errado. Não tem a rede, não vai rodar. Ponto final. Não tem o que fazer, tá? Se eu não me engano, eu não sei se é na ISO que fala, ou eu não lembro se é na ISO que você falou, é 17757, ou se é no GMSG que diz isso aí, que se você tem a latência ou o timeout, né, que você não tem a comunicação, automaticamente faz um break deploy, né? Então você para tudo até que você volte a ter essa comunicação, né? Então, isso é uma das coisas que a gente principalmente traz para os nossos clientes, né? E esse é justamente o valor de você ser especializado em fornecer soluções dedicadas, privadas, que vão trazer esse excelente custo-benefício para o cliente final aí estar utilizando a rede privada de 4G ou 5G. Interessante. E as variáveis que você praticamente usa, então, para definir o relevo, a quantidade de veículos, quais são as variáveis importantes a ser consideradas aí, Pedro? Olha, vamos lá, relevo, número de veículos, densidade de operação, tá? Principalmente em praças de carga e descarga, tá? O licenciamento de espectro é uma variável que a gente tem que olhar. Aconteceu com um projeto nosso recente que já tinha um sinal sendo utilizado numa frequência que é liberada também para as operadoras e para as indústrias, que a gente não podia utilizar essa frequência porque estava muito próximo, teria interferência com certeza, então nem eu posso interferir nele, nem ele pode interferir em mim. Como ele já está lá, diferente, é difícil você conseguir entrar ali sem ter essa interferência, né? E também a gente olha também para quais os usos dessa rede, né? A gente pode pegar desde uma rede mais simples de telemetria, que simplesmente vai recolher dados, se o caminhão está ligado, está desligado, se está carregando, está descarregando, coisas simples como um sistema de despacho. Simples, eu digo, em volume de dados, tá, gente? Não confunda com que é uma coisa simples, mas sim em volume de dados, como para uma rede de teleoperado. O Leandro me corrige se eu estiver enganado, mas você vai ter 2, 3, 4, 5, 6 câmeras 4K num único veículo, para que o operador possa enxergar tudo, melhor até do que se ele estivesse dentro da cabine, né? Então tudo isso vai do que são as variáveis que a gente precisa ter para conseguir entregar essa solução fora de prateleira, essa solução totalmente customizada. Interessante. Aí, antes de passar para o nosso segundo bloco de perguntas e respostas, lembrando todos os participantes que façam as suas perguntas nessa barrinha superior, perguntas e respostas, já temos algumas
Agora eu acho que já aquecemos, já podemos soltar a altitude de cruzeiro, então não deixe de fazer a sua pergunta. Luiz, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você na Exposibran. E eu lembro que você olhou para mim e falou assim, puxa, uma pergunta interessante, né? Então vamos repetir aqui. Quais são os obstáculos e as oportunidades para massificar a frota não tripulada? É dizer, por que o Brasil inteiro já não está usando veículo autônomo? Essa pergunta continua sendo bem interessante, né? Ela não é simples de responder. Acho que nem só no Brasil, né? Quando a gente olha no mundo, a gente não vê a grande maioria das minerações mundiais como autônomo. Então, e aí vem uma outra parte que eu não sei se eu sou uma grande otimista ou uma grande inocente, mas para mim obstáculos e oportunidades são quase sinônimos, né? Que ali, aquele ponto de dificuldade para você permear algo é onde mora a sua oportunidade. Mas trazendo só para a realidade do Brasil, né, que é a realidade que a gente vive hoje, onde a UIM tem as suas operações, é, a gente vê que ainda não é uma tecnologia popular. Popular em relação a preço e custo-benefício. Para uma empresa, hoje, na grande maioria dos casos, ou uma mineradora, ter uma frota autônoma, ou ela precisa ter os caminhões e aí contratar alguém para fazer o retrofit desses caminhões. E, assim, na grande maioria das vezes vai ser uma empresa estrangeira, que ela vai ter que lidar com todas essas questões de importação, suporte técnico remoto, que vai diminuir um pouquinho do tempo ali, da agilidade dela. Ou então ela precisa comprar uma frota zero, né? Uma frota nova, com caminhões que já saiam da fábrica automatizados, vamos dizer assim. Então, esse seria um obstáculo, né? E a oportunidade, como é que a gente faz para contornar esse obstáculo? É o que a UIM vem como modelo de negócio, que é trazer o que a gente está chamando de autonomia como serviço. Então, a gente garante para as mineradoras, no modelo que elas trabalham hoje aqui no Brasil, que elas vão ter uma operação segura, tecnológica, constante, muito do que eu já até cheguei a falar, e vai ser, de uma certa forma, transparente para eles. Não vai ter de ter aquele investimento em ativos e ficar trocando aqueles componentes, atualizando computadores, softwares, isso tudo fica por conta da UIM e vai ser totalmente transparente também, correspondendo a um retorno que os nossos clientes precisam dar para a sociedade também, que também é a diminuição do carbono, é o aumento da segurança, é tudo aquilo que a gente já falou no início do painel. E outro obstáculo barra oportunidade que eu vejo hoje, aí eu acredito que seja a nível bem global mesmo, é a questão da interoperabilidade. Hoje, cada fabricante, seja de kit de retrofit, seja de caminhão já autônomo, ele sai com uma linguagem da fábrica. E a gente sabe que na mineração mundial tem alguns clientes que têm frotas de fabricantes diferentes, ou então tem clientes que contratam mine contractors diferentes porque a mina é enorme e precisa que isso aconteça. E é quando pode haver um choque. E muitas das vezes, assim, conversando em fóruns que eu frequento, esse choque realmente ele existe e é algo que a gente está tentando quebrar, usando até uma ISO que entrou em vigência no ano retrasado, salvo engano, para a gente buscar essa convergência na linguagem, para evitar essa imensa torre de Babel, né? E
e a gente conseguir evoluir com a tecnologia, por mais que seja proprietária de cada um, evoluir para um bem maior, né? Um bem da segurança ali dentro da casa, um bem do meio ambiente, um bem da sociedade, da comunidade no entorno. Então, os obstáculos e oportunidades que a gente tem hoje são esses, e grande parte deles tá faltando um pouquinho de senso de comunidade nosso, na verdade. Não é nem tanto uma questão tecnológica. Eu concordo com você. E uma coisa que fica sempre latente na minha cabeça, a gente falou de veículo híbrido, tanto a combustão como eletromecânico, mas a frota também pode ser híbrida, né? Parte autônoma e parte tripulada, né? Você quer dar uma conversadinha com o pessoal sobre isso? Isso também é um pedido que existe dos clientes, né? Por algum motivo, pode ser que uma parte da mina não seja possível ser operada por autônomo ou vice-versa. E aí eles têm de coexistir, coabitar naquelas interseções dos acessos. E aí é onde mora a grande questão da comunicação, né? Hoje, teoricamente, um caminhão que ele é autônomo, pelo menos no caso da UEM, ele conseguiria cumprir um ciclo sozinho, sem se comunicar com o mundo externo. Ou seja, sem precisar de comunicação 4G, 5G. Mas a gente não recomenda isso. Por quê? Exatamente por essa convivência que existe que existe nas minas. Então, o autônomo está trafegando num acesso. Por ele precisa passar um veículo leve, ou por ele precisa passar um outro tipo de veículo tripulado. O sistema supervisório, o sistema embarcado do caminhão, ele precisa ter essa comunicação, seja até mesmo ele tem uma pergunta no chat, que é a questão do V2X ou V2V, seja por transmitindo essa posição para um sistema supervisório do despacho, mas a mina, ela precisa, todos os equipamentos da mina, eles precisam ser localizáveis, e monitoráveis, para que a gente consiga orquestrar toda a produção mesmo, e que a segurança não seja afetada e a produtividade também não seja igualmente afetada. Interessante demais. Vamos lá, Ricardo. Eu vou pegar o mesmo gancho da pergunta anterior e aproveitar a sua participação no Mobile World Congress. E já estão falando de 6G, já estão falando que não vai precisar mais de antena, é tudo software agora. E o interessante que eu fiz você, e essa não estava nem no script, né? Você pensar em uma palavra e você falou aplicações, né? E nada mais convergente com o nosso painel, né? Que a infraestrutura, na verdade, ela existe para que tenha aplicações finais, né? Como um sistema de fadiga, um sistema de gestão de frota, um sistema de comunicação por rádio, um sistema de telemetria. Então, acho que ficou um gostinho de quero mais. O que significa isso de aplicações? Falando um pouquinho do começo da pergunta aqui, né? O 6G, a gente tem uma distância ainda grande da definição de norma. Ele tem alguns pontos, principalmente na questão de cobertura, de range de cobertura, né? As definições iniciais apontam para uma faixa de terahertz, acima de gigahertz. Então, na minha cabeça, ainda não consigo imaginar muitas aplicações. Acho que tem uma evolução rápida para redes de satélites NTN, né? São redes de satélites de baixa órbita, que vão ser uma realidade próxima. Aí a gente tem uma disrupção de mercado muito grande de atendimento, ainda com imensas dificuldades, né? Principalmente na parte de antenas de recepção. A parte de downlink, ela é muito boa, né? Do satélite para baixo, mas de subir essa informação para cima existem grandes problemas. Então, 6G ainda tem um passo distante, a gente tem muito tempo de 4G, que é o primeiro ainda, né? Depois 5G, dentro dessas operações. Na parte de aplicação, a gente vê um caminho, assim, de necessidade real, tá? Então, falando aqui do mercado global,
quando a gente vê Orange, empresas Vodafone, empresas globais pensando em solução, né, investiram bilhões de dólares em redes 5G pelo mundo e com uso muito restrito, né? Então, existem vários segmentos do 3GPP pensando em soluções específicas para esse tipo de monetização de rede, desde tokenização de confiança de pagamento, a geolocalização e outras soluções de slicing em tempo real. Então, eu estou no meio de uma cidade, no meio de um jogo de futebol, eu quero pagar por uma demanda de um tráfego garantido. É uma solução que está todo mundo pensando e começar a monetizar isso de uma forma que as operadoras tenham soluções. Mas o que a gente viu muito eram soluções, por exemplo, né? Carros conectados, ambulâncias conectadas, todas ideias que estão ali de Smart Cities, né? Mas que não tem quem aplique, né? Então, ambientes complexos de cidades, com ambientes complexos de antenas e baixa latência, que não podem estar em um espectro compartilhado. São cenários de soluções que estão demandando uma vida ou demandando uma aplicação restrita, que tem que ter essa preocupação de uso de um slicing de rede, falando aqui tecnicamente. Ao mesmo tempo, isso demanda, até num país como a Europa, Estados Unidos, China, um valor que é imensurável do uso do espectro, né? Como é que a gente vai dizer quanto vale uma preferência, isso valor financeiro, né? Pensando que as operadoras pagaram aqui no Brasil 1 bilhão para usar o 5G e mais cerca de 6 bilhões em rede, 7 bilhões, quanto vale eu não manter isso, meus usuários trafegando, diminuir a qualidade de todos os meus usuários para ter uma aplicação específica rodando ali? Será que há valor financeiro e monetário que pague um slicing desse de rede por uma solução? Então, isso vem muito ao encontro disso das operadoras, né? Será que uma operadora ela vai destinar um espaço de espectro para uma operação de uma mineradora, de uma indústria dentro da cidade, ou em alguns lugares, para garantir que um carro autônomo vai navegar, ou ela tem que competir isso, né? Então, isso é um dilema, vai ser o próximo dilema das redes móveis. Como é que a gente monetiza isso e como é que a gente traz isso para uma realidade de pagamento? Porque um carro autônomo vai precisar de uma latência baixa, banda garantida, ele não pode ficar sem comunicação. E aí? Eu vou parar meu usuário que paga o plano, que é o meu ganha-pão, para deixar esse outro usuário que vai pagar menos, vai pagar mais, quanto ele vai pagar? Será que se paga? Será que é viável, economicamente viável, né? Para essa solução. Então, a gente vem muito para esse caminho de rede privativa, né? Então, de ter uma solução totalmente apartada e uma solução que garanta isso de uma forma robusta e carrega grid, trazendo uma solução bem interessante aqui que a gente possa aplicar. É o que a gente sempre fala, né? No final, eu não concorro com a operadora pública, porque a operadora pública está pensando em outras 400 mil coisas, como é que ela vai conectar 500 mil pessoas, 30 mil, ela nunca vai apontar uma antena para uma cava, ela vai apontar sempre para uma comunidade, né? Então, eu acho que é um paradoxo interessante, que talvez a gente consiga evoluir mais rápido a tecnologia em redes privativas do que nas redes públicas, né? Porque você não tem tantas variáveis que você tem que resolver e o modelo econômico de um B2C para um B2B é completamente diferente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos numa operadora, trabalhei na Telefônica, e você me fez lembrar uma coisa interessante, que eu só compartilho a título de curiosidade. Estavam reunindo os principais diretores, né? E o presidente da Telefônica na época falou assim, ó, eu imagino que vocês aqui são a nata, né, que vai transformar a operadora, e eu quero começar com uma primeira pergunta. Por que vocês não inventaram o WhatsApp e a Netflix? Porque eu agora tenho um montão de cabo, um montão de torre, um montão de investimento, como você falou, mas eu estou recebendo uma margem pequenininha e quem está realmente ganhando dinheiro é uma Netflix, é uma Meta, né? Então, esse é um paradoxo interessante. Leandro? Só um adendo, Walter, rapidinho. Isso no Brasil e em alguns lugares do mundo, tá? A gente tem restrições regulamentares em vários lugares. Então, a gente está muito na frente. Foi um trabalho que não somente eu, mas vários vem fazendo junto à Anatel de pleitear isso.
e foi um trabalho bem interessante que a gente conseguiu ao longo do tempo de conseguir essas frequências, tá? Então, isso foi um passo muito importante regulatório do Brasil nesses últimos anos. Ah, eu não tenho dúvida. A gente sempre fala, né, parece que a gente, como brasileiro, às vezes tem um prazer de falar mal do nosso próprio país, né? Mas a Anatel e a legislação, a regulamentação foi muito mais avançada. Eu morei 10 anos no Peru, morei no Chile, e não tem uma regulamentação como a gente tem, e é um grande diferencial do Brasil. E a gente tem que aproveitar, né? E seguir avançando. Leandro, o papo tá bom demais aqui. A Nevil, como ela olha essa questão da necessidade da comunicação, né? Você já deu um spoiler, né? Você falou assim, ó, não tem rede, é difícil da gente operar, né? Mas como hoje tá, quer dizer, vocês têm uma área de telecomunicações dentro, vocês trabalham com o fabricante juntos, como é que tá a visão da Nevil nessa questão de comunicação e o quanto importante é para o modelo de negócio de vocês? Bom, Walter, como você disse, né, a telecomunicações é a espinha dorsal da teleoperação. Sem ela, não existe teleoperação, né? Então, hoje, a gente tem a consciência disso. Então, é por isso que quando a gente quer fornecer um sistema de teleoperação, a gente tenta oferecer o ecossistema inteiro, né? Tanto as máquinas quanto o sistema de comunicação. Mas, obviamente, quando nós projetamos nossos equipamentos, nós pensamos que nosso sistema também deve ser resiliente a problemas de rede, né? Então, a nossa automação espera que um problema de rede aconteça, né? Então, quando isso acontece, nossos equipamentos são preparados para parar o equipamento em segurança, sem prejudicar o ativo, né? A gente sabe que uma freada brusca ou ter que ficar ligando o equipamento toda hora acaba desgastando mais o equipamento do que deveria, né? Então, hoje, aqui nós temos essa consciência e nós temos a nossa equipe de engenharia que justamente fornece essa solução. Nós temos as soluções que são homologadas já, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, o Radwin, que tem a própria tecnologia deles, tecnologia israelense. Entretanto, nós também fazemos parceria com fornecedores de rede, né? Então, nós já tivemos casos com Nokia, já tivemos projetos com a Huawei, com Nokia, e foi justamente nesse cenário que eu acabei conhecendo vocês, né? Lá Uhum. na Expo Zibram. Então, hoje, a gente tem vários projetos, né, que estão implementados, que foram marcos, considero assim, né? Projetos onde que a gente atua, que teve comoção nacional, por exemplo, nós tivemos lá na barragem do Fundão, quando ela rompeu em 2015. Então, aquela barragem ali, ela rompeu e se depositou em uma outra barragem embaixo, né, a Santarém, e só o que excedeu que foi lá para baixo e destruiu as comunidades, né? Então, o restante ficou ali na barragem Santarém, com eminência de rompimento a qualquer momento, e naquele momento nós estivemos lá com tecnologia 100% Nevil, fazendo o reforço daquela estrutura, né? Brumadinho também em 2019, a B1, né, que a gente chama, ela rompeu ali, mas 60% do rejeito desceu e fez todo aquele estrago, né? 40% continuou lá, naquela barragem, com risco iminente de rompimento novamente. Então, a Vale fez todas as geocercas para proteção e tudo necessário, né? ECJ, tudo necessário, mas continuou tendo a área de autossalvamento, né? Então, a gente teve que ir lá e mais desafiante foi fazer cobertura, né, nesses locais onde não pode entrar pessoas, né? Então, existem locais que a gente teve que instalar torre de telecomunicações, tivemos que projetar a torre e instalar de helicóptero, né? Então, a gente, sem chance de erro, só tem uma chance de acertar, se errou, é fazer outra torre, outro sistema, então um azimuth, um tilt errado ali, já te prejudica, né? Então, assim que a gente tem visto as nossas possibilidades, né, de telecomunicações, então hoje a gente também tenta
fornecer essas tecnologias de 5G para operações e fazer essa parceria com as empresas para tanto vocês terem o conhecimento total, o domínio total também da tecnologia, quanto a gente, né? Para a gente dominar a arquitetura inteira, para eventuais problemas que aconteçam, não possam prejudicar a operação, né? Porque tudo se resume a isso. No final, a gente não pode parar a operação em nenhum momento, né? Parar não é uma opção. Então, qualquer interrupção via rede é um impacto gigante. Então, a gente toma extremo cuidado com esse segmento e por isso que a gente considera ela como ponto central da solução, uma espinha dorsal da teleoperação. E nesse caso, né, uma barragem, risco iminente, não tem outra alternativa, né? Tem que ser uma frota não tripulada, né? Uma questão, além de Não ser tem uma questão alternativa. legal, né? Não tem. Exatamente. O Ministério Público fica em cima. Se uma pessoa entrar numa área de desastre sem autorização do Ministério Público, multa pesada para a mineradora, e além do risco iminente, né? Verdadeiro, a vida da pessoa ali, né? Então, de fato, tem opção nesses casos, né? Tem que recorrer a Certo. equipamentos teleoperados. Correto. Pedro, para a gente já ir finalizando e depois ter um tempinho para perguntas e respostas, novamente peço para os nossos participantes aí fazerem as perguntas, já temos um par de perguntas aqui interessantes. Frota autônoma só funciona com 5G, mito ou verdade, Pedro? Então, vamos lá. Mito, né? Igual o Ricardo mesmo disse, o 4G tem muita lenha para queimar, né? Então, a gente tá querendo ter essa prova, né? E a gente já sabe que é assim, mas a gente está começando uma parceria aí ainda no mês de, provavelmente ainda no mês de março. Estou olhando aqui o calendário aqui, mas que a gente consiga provar isso em campo de funcionamento e não em bancada e não em teste simples, né? Mas sim na operação de uma frota autônoma. E, e a resposta curta, né? Não necessariamente, né? Igual eu disse, o que vai determinar na visão da Geostats se vai ser 4G ou 5G é justamente a densidade de conexões, tá? Se a gente começar a ir para uma praça de carregamento onde você tem 6, 7 escavadeiras com uma fila de 30, 25, 30 caminhões, uma praça gigantesca, aí sim acredito que o 4G pode sim vir a falhar com questão de quantidade de pacotes que vai estar passando ali. E aí é o que a gente fala justamente de sem solução de prateleira, Walter. A gente não consegue ficar utilizando uma resposta igual para todos, né? Então, tanto o 4G quanto o 5G consegue ter essa conectividade confiável e alta disponibilidade. Os dois conseguem se utilizar, né? A Spars vem aí na parceria com a Geostats, a gente sabe que a gente consegue utilizar um único core para trazer as duas tecnologias, ou seja, se você vai estar conectado no 5G ou no 4G, você vai estar na mesma inteligência de rede, no mesmo core, né, como a gente sempre diz, e você consegue trazer essa conexão, né, também com baixa latência. O 4G ainda tem uma baixa latência, né, e o 5G melhora isso aí, mas a gente consegue sim trabalhar no 4G. E embora o 5G também ofereça vantagens, a segurança de dados e a automação, ela é encontrada nas duas tecnologias, né? O Ricardo já disse, né, é uma tecnologia que tem um military level, né, de grade, né, de segurança, tá? Então, você tendo essa rede privada bem projetada, com as premissas bem trabalhadas, o projeto bem executado, você vai conseguir ter, tanto no 4G, ou no 5G, ou utilizando da ambas, que é o que eu gosto sempre de falar. Às vezes
o macro, né, aquela cobertura macro, vamos falar aí, 95% da operação a gente cobre com 4G, e locais específicos a gente utiliza o 5G para fazer aquela cobertura em pontos de alta densidade. Isso é o que eu tenho na minha cabeça, isso tanto para operação do Leandro em teleoperado, quanto a operação da Luísa em autônomo. Eu acredito dessa forma, né? Então, a gente não precisa elevar esse custo para implantar tudo 5G, sendo que locais a gente consegue trabalhar com 4G, né? Apesar das frequências mais baixas também serem específicas para 5G, também serem de 5G, normalmente você não tem tantos dispositivos compatíveis no mercado para poder adquirir e colocar naquelas frequências mais baixas, né? Que é onde a gente vai fazer cobertura macro. Mas, então, assim, não é só o 5G para mineração autônoma. Não, mas você tocou um ponto que eu acho que é bem interessante, né? A questão do custo, né? Você não pode ter... Tá tudo bem essa questão do autônomo, claro, a questão da segurança, claro, a questão da produtividade, mas se isso custar $1 milhão, né, para conectar, para ter uma rede de conexão, não para em pé, né? Então, eu acho que a gente tem soluções de conectividade para todos os gostos, né? Mas a gente acredita, né, estamos absolutamente convencidos que as redes privadas, 4G ou 5G, como o Pedro mencionou, dependendo de uma série de fatores, é a solução mais competitiva, a melhor custo-benefício para a teleoperação e para a frota autônoma. Eu aproveito aí, Pedro, então, passou super rápido essa hora, já emendar, vamos fazer o contrário agora, o último será o primeiro, você já emenda com as suas considerações finais e a gente vai entrar nas perguntas e respostas. Bom, como consideração final, né, a gente vê o futuro da mineração como autônoma. Eu não consigo ver aí a longo prazo algo diferente disso. É igual a 100 anos, 100 e poucos anos, a gente fazia muita mineração na picareta, né? Hoje, com exceção de garimpos aí, a gente não vê mineração manual, né? Vamos falar dessa forma. E no curto e médio prazo, a gente vê a Geostats vê uma massificação da teleoperação, principalmente, né, para reduzir riscos humanos em áreas críticas, como o Leandro mesmo já citou aí, que eles já estão operando dessa forma, né? E eu acho que em curto prazo já vai começar a aparecer pontinhos aí autônomos, em médio prazo você já vai começar a ter mais coisas aparecendo mais, já vai começar a ser menor a quantidade de mineração com operadores na área, e em longo prazo eu não consigo enxergar diferente disso, né? E na Geostats a gente está pronto, né, para apoiar as mineradoras nessa transição, né, nesse momento de transição que eu acho que aí da mineração 3.0, que hoje a maioria está, né, para 4.0. Né? Então, para a gente garantir que a rede nunca vai ser o gargalo, né, das novas tecnologias e a inovação. E aí eu uso a palavra que a gente usou aí de ecossistema, né? São multidisciplinas, né? Você tem a parte elétrica, você tem a parte mecânica, você tem a parte eletromecânica, você tem a parte de automação, de controle de processo. A gente se especializou em telecomunicações. Então, o que a gente quer fornecer para o mercado é, pessoal, converse com a gente, fale com a gente é especializado em telecomunicações. Com relação a esse futuro próximo, eu não tenho a menor dúvida que meus bisnetos vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, você dirigia? Você ficava 1h30 parado no trânsito, na Rebouças, para ir trabalhar todo dia? Nossa, como você é velho, vovô. Eu acho que vai ser isso, não vai ter escapatória para isso, não. Pedro, obrigado pela sua participação. A gente volta rapidinho com as perguntas e respostas, se houver tempo. Luísa, que tal o bate-papo? O que você teria para compartilhar de considerações finais aí com os nossos participantes? Como o Pedro falou, acho que não tem mais volta, né? A gente começou essa transição tecnológica Deixa eu só te e interromper um segundinho, só pedir apoio para o pessoal da Geostats e agradecer a todos eles. Você pode tirar a apresentação, que agora fica só os rostinhos, que são as considerações finais. Muito obrigado.
Bom, não tem volta, essa evolução, ela, ao mesmo tempo, ela não vai ser da noite para o dia, ela precisa ainda de muitos esforços, muitos entendimentos entre as partes que coabitam ali o ecossistema da mineração, mas é uma mudança que eu vejo para melhor. O ambiente da mineração ele realmente é muito hostil, independente se é aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Então, uma tecnologia bem utilizada, ela vai promover benefícios para empresas, para as pessoas e para a comunidade. Totalmente de acordo. Ricardo, sua consideração final. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, Walter, Luísa, Leandro, Pedro aí por estar com a gente aí. Acho que estamos aqui para evoluir esse cenário de telecomunicações e conectividade, né? Cada vez mais robustas e trazer cada vez mais solução que esteja aderente a esse mercado, junto com vocês aí. Nos colocamos à disposição de dúvidas e questionamentos e o que mais a gente precisar resolver aí, né, Walter? A gente sempre está no lado aí, se apoiando no dia a dia. E a ideia é essa, tá? Que a gente possa estar evoluindo essas redes privativas aí para o mercado. Obrigado. Leandro, suas considerações finais para a gente ir para as perguntas e respostas? Novamente, queria agradecer a Geostat aí pela oportunidade, né? Falando de futuro aqui, a gente vê que a teleoperação, ela tem um futuro claro, né? O primeiro passo, eu acredito que vai ser uma expansão, né, da teleoperação. Cada vez mais as empresas estão percebendo que tirar o operador da área de risco sem perder produtividade é um ganho enorme, né, em eficiência. A gente está vendo também que as operações estão se centralizando, né? Então, ao invés de ter operadores espalhados por todo canto da mina, você vê só um centro de operação onde está todo mundo ali, e também a centralização da centralização, né? Então, são um centro de operação que opera remotamente várias minas, né? Então, acredito que isso está, na verdade, nem é um futuro bem próximo, né? Isso já está acontecendo, na verdade. E o caminho que a gente está seguindo agora, que também é um futuro bem palpável, bem próximo, é a nossa evolução para autonomia assistida, né? Então, cada vez mais as máquinas vão assumir tarefas de forma automática, né? E o operador ali vai sofrer uma transformação e vai passar a ser um supervisor, né, daquela máquina. E é nesse caminho que nós estamos seguindo, né? Desenvolvendo soluções de teleoperação, combinado aí com redes robustas, justamente para preparar a indústria para esse futuro aí que a gente vê que está bem próximo. Muito interessante. Acho que a gente tem outros 2 ou 3 assuntos no decorrer do ano. A gente fala essa questão de tomar decisão sozinho, né? Famosa IA, ou inteligência artificial, também acoplado nessa questão de frota autônoma, é algo bem interessante. Agradecer muitíssimo os panelistas, e temos aí 10 minutinhos para eu fazer um ping-pong rápido de perguntas e respostas aqui. Vou começar com você, Luísa. Eu vi algumas perguntas aqui no seguinte sentido, né? Olha, comenta se você sabe se a Rio Tinto está tendo êxito lá na Austrália, né? E eu escuto muito essa questão de Austrália e Canadá, né? É que eu acho o seguinte, no momento que você fechar a conta, né, para fazer um projeto de autonomia, o famoso labor cost, né, o custo de mão de obra na Austrália, o custo de mão de obra do Brasil, a legislação trabalhista na Austrália, a legislação trabalhista no Brasil é bem diferente, né? Então, talvez num país avance e no outro não avance. Então, jogo essa pergunta para você aí, um pouquinho de relação trabalhista com frota autônoma. Te coloquei numa fogueirinha aí, Luiz. Assim, graças a Deus eu estive na Austrália, eu pude ir nessa mina, então eu vi qual que é a realidade mesmo, e ela é completamente diferente da do Brasil. Para se ter uma ideia, né, eu estava na cidade de Perth, e eu tive que pegar um avião da Virgin que tinha um super café da manhã ali para mim, porque eram 2, 3 horas de voo para eu chegar na mina
Aí na mina tinha outro café da manhã, e aí eu consegui ver a operação autônoma, voltei, peguei um outro avião no mesmo dia da Virgin para voltar para a cidade. Então, assim, quando você realmente coloca esses custos, principalmente de deslocamento das pessoas na situação da Austrália, são custos exorbitantes. Então, essa mina, e ainda assim, essa mina que eu visitei, ela, salvo engano, é a única mina, ou é a mina mais tecnológica da Austrália. Então, ela realmente é 100% autônoma e em relação à operação dos caminhões na cava, mas existe um escritório dentro da mina. E existem mecânicos, enfim, existem as outras funções ainda que são feitas por humanos. Então, quando eles pensam em resultados, eles não estão vendo muito o que a gente vê, né? Até KPH, é, tonelada movimentada, não, eles estão. Ah, se a gente puder reduzir pelo menos a quantidade de operador ali, para a gente pagar menos lugares no voo da Virgin, é melhor. Assim, a realidade é totalmente oposta da nossa, não é essa a questão. A gente não Sim, consegue se comparar com a Austrália, não. eu Mas eles, concordo. assim, estão tendo sucesso, porque é uma mina com uma fabricante só, caminhões de uma fabricante só, com um despacho só. Então, assim, é tudo muito único, tudo muito personalizado para aquela situação. Então, certamente eles estão tendo Tudo sucesso. quadradinho, né? Tudo quadradinho, É, com todas as condições perfeitas de temperatura e pressão. os acessos são larguíssimos, as praças são larguíssimas, o caminhão só faz um tipo de manobra para ser carregado. Então, assim, realmente são todas as condições perfeitas. Legal, interessante. Eu vou passar, foi direcionada para o Ricardo aqui, mas, Leandro, eu vou passar, na verdade, essa para você. É, como que é o sistema de comunicação? Ou seja, você está teleoperando e entra um animal na frente da escavadeira. Como é que você para, naquele momento aí? Você tem esses protocolos V2X, veículo, como que é isso? Em linhas, obviamente, bem gerais, por favor, né? Na verdade, a teleoperação ela é baseada na visão que o operador está tendo, né? Então, ele é a pessoa que toma a decisão. Então, todas as imagens estão sendo geradas ali, por isso que a gente tem um tráfego de upload bem grande, né? Como foi comentado. Então, isso é muito importante para a gente na hora de definir o nosso sistema de telecomunicações. Mas basicamente hoje a decisão é da pessoa, né? Mas nós estamos já desenvolvendo soluções com IA, com GPU embarcado, então identifica veículos, animais, pessoas, e o equipamento para sozinho, né? Se identificar que realmente aquilo ali é uma situação de risco. Inicialmente alerta o operador, mas se os avisos forem ignorados, o equipamento vai parar ali com a nossa automação. E também funciona através de cercas virtuais, medição de equipamento para equipamento. Então, tudo isso a gente tem o sistema de GNSS também robusto para suportar esse tipo de solução. Então, basicamente é isso hoje. Hoje a decisão é humana, né? Mas, como eu disse, a gente está evoluindo agora para a nossa autonomia assistida, onde isso vai passar a ser definido também pela visão computacional. Na autonomia não tem humana, né? O veículo tem que parar, né, Luísa? Hoje os nossos caminhões, quando eles detectam algum obstáculo, algum risco, a operação, eles param totalmente, eles não efetuam um desvio. E aí a pergunta que eu tenho é para o veículo em si ou para a frota, para a rota, para o circuito, Luísa? Ou a gente não está Depende, nesse momento de circuito ainda? depende do nível de alerta, né? Se um caminhão detectou algum risco ou algum mau funcionamento nele, ele para. Agora, se o operador do despacho, o operador do sistema supervisório, que estiver gerenciando aquela frota, ele detectar que existe algum risco global, vamos dizer assim, ele consegue parar a frota inteira com um Entendi, botão apenas. entendi, perfeito. Olha, estamos terminando 4 minutos aí. Eu vou aproveitar esse tempo para agradecer
novamente, nossos panelistas, muito obrigada por entrar aí numa tarde de quarta-feira, 14h, no dia a dia das operações. Obrigado, Luísa, muito interessante a palestra, Ricardo, Leandro, Pedro. Agradecer aí todo mundo da Geostats que trabalhou forte nisso, o João, nosso gerente comercial, o pessoal de marketing, e agradecer muito vocês que participaram com a gente. Tivemos assistência recorde no nosso quarto seminário. Se ficou alguma pergunta sem resposta, ou se ficou alguma curiosidade, não hesitem em nos buscar nas redes sociais, no LinkedIn, ou mesmo no na nossa webpage. E fiquem atentos, nós vamos ter o quinto com outro tema bastante interessante aí. Que todos tenham uma excelente tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. 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 Boa Até a tarde a próxima. todos. Tchau.